Amém, meus irmãos. Então aqui mais uma vez, irmão Lucas, para vocês, certo? Jogando e pregando aqui no Assassin's Creed, porque aqui a gente joga enquanto prega, né? E bom, meus irmãos, espero que o dia de vocês tenha sido um dia abençoado, né? Que vocês estejam bem, né? E se por acaso foi aquele dia de tribulação, aquele dia, tá ligado? Que o mar bate um pouco mais forte. Bom, meus irmãos, agora é o momento, né? Da gente descansar em Deus. E bom, né, meus irmãos, pra dar continuidade aqui, né? A passagem que a gente tava lendo. Que no caso se encontra, né, em 1 Coríntios 2 a partir do versículo 9, que é bem interessante, meu, é bem pesado isso aqui, né? Que vai falar aqui o seguinte: mas como está escrito, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos la revelou para seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, meus irmãos, né, dando continuidade aqui, né, ao que foi pregado, né, no videozinho passado, novamente, tá? Dando uma pausa aqui para falar a respeito da ambientação desse jogo, que é sensacional. Pessoal, só vou dar uma sincronizada aqui, aí a gente já entra na passagem, né? A gente já entra na explicação da palavra aqui, né, do primeiro versículo, versículo 9. Se bem que é uma explicação bem simplesinha, né? Mas enfim. Pera aí. Mano, se eu não me engano, tinha umas paradas aqui, velho. Pra gente pegar. Opa, olha os caras me vendo já. Mano, interessante, né, velho? Mano, a arquitetura do Assassin's Creed é muito... Tipo assim, como posso dizer? Se realmente você olha pra uma parada dessa, você... Tipo assim, você não precisa ver uma foto, tá ligado? Pra saber que essa igreja aqui, nesse monumento, ele existe. Mano, os caras fazem um trampo assim, extraordinário, tá ligado? Mas enfim, elogios à parte, né? Então, meus irmãos, vamos aqui para a explicação do versículo 9 que tá falando a respeito disso, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Meu, aqui tá falando a respeito de coisas materiais, coisas que vão além da carne, tá ligado? Porque muitos gostam de levar pro lado físico da coisa, né? Não, é que Deus tem coisas grandiosas preparadas para nós e tal, né? Materiais e tudo mais. Só que na real não, mano. O que Deus tem preparado para nós é o que Deus tem preparado para nós são coisas espirituais, mano. Tá ligado? São coisas que vai além da nossa imaginação. É por isso que no versículo 9, né, de 1 Coríntios, ele tá falando isso, né? O que Deus preparou pra gente é o que o ouvido não viu, né? O que não subiu o coração do homem. Tipo assim, algo que a gente não pode imaginar, né? Como por exemplo, nessa questão aqui, né? Tá pregando, né? Eu nunca pensei que ia poder fazer uma coisa dessa aqui. E tem vidas que vão ser salvas através disso, tá ligado? Até porque a prioridade do evangelho é justamente essa. E bom, né, meus irmãos? A questão é essa, né? Que a gente venha ser salvo, né, pô?
por toda essa questão, né, de Cristo. É daquilo que pode vir, né? Que tá além do nosso conhecimento e tal, né? Como esse versículo 9 aqui tá dizendo, né? O que o ouvido não viu, o que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem. Vamos parar de caçar em crente que vamos fazer a missão aqui. Mas a questão é justamente essa, meus irmãos, que... Enfim, né? É o tipo de coisa que a gente só entende quando segue a Cristo, a real é essa. Né? A real é literalmente essa, meus irmãos. Então aqui, vamos fazer a missãozinha, né? Deixa eu ver, a gente tá com 5 minutos de gravação aqui. Enfim, eu espero que tenha ficado bem entendido, porque basicamente, resumidamente, o nosso versículo, né, ele fala a respeito disso, né? Ele fala a respeito dessa questão, ele fala a respeito da... que Deus tá além, o que Deus tem pra nós vai além do nosso conhecimento, o que entra nos mistérios também, né? Mas como vocês podem ver, a missão agora é assaltar não, né? Recuperar, né? O açúcar do mano aqui. Não, eu acho interessante a... Como é que fala? A interação dos personagens. Essa missãozinha aqui típica de Assassin's Creed, né? E agora a gente vai pra... Calma aí. Isso aqui eu já tô ligado já, mano. Desde 2000 e... sei lá, mano. 2017 jogando a mesma coisa. Então aqui, a gente vai pro versículo 10 agora, né? Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, né? Então aqui, né, nessa questão, né, que são coisas, essa questão do Espírito, de penetrar no nosso coração, na nossa mente, tá ligado? O Espírito penetra todas as coisas. Então o Espírito de Deus, quando a gente, como posso dizer, sabe de tudo, tá ligado? A real é essa, mano. Então é por isso que nós somos usados para revelação, em oração. Não é a gente, mas é o Espírito de Deus. Então Deus nos conhece. Pera aí que minha tela tá acendendo e apagando aqui. Pronto. Essas missões é meio enjoadinha. Cadê? L2. Ah, distrai os caras aí. Então basicamente é isso, né? Ah, de novo, mano. Vai lá ficar com as mulheres, pô. Falar sério, viu? Não tinha distraído os caras, não? Mas enfim, basicamente o versículo 10, né? Mas Deus nos revelou para o seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, meus irmãos, mas vamos ser radical aqui mesmo. Então é isso, né? O sobrenatural de Deus, ele vai além daquilo que... Como posso dizer? Vai além da carne, né? Vai. Não enrola não. Ah, tá. Você quer desincronizar aqui, mano. Os caras também, onde que os caras andam? Mas é isso, né? Tem muitos que gostam de levar essa passagem aqui pro material, né? Até porque é o tipo de coisa, né, que vai propagar a pregação, né? Muitos querem ouvir bem, aquele velho papo de sempre, né, que eu gosto de trazer aqui, né? Que, tipo, se bem que vai se concretizar com a passagem, tá? Mas pra frente eu vou trazer isso aqui. Mas como posso dizer? Né, é o tipo de palavra assim que o pessoal vai comprar, tá ligado? É o que as pessoas querem ouvir. Mas quando se fala a respeito, né, de salvação, tá ligado? De conversão, por exemplo aqui, né? Essa questão aqui do Espírito, né? Que o Espírito de Deus ele entra, né, nas profundezas do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente. Pô, libertação de pecado, por exemplo, tá ligado? Né? Novamente, né? Quando a gente quer se libertar do mais 18, né? Se é que vocês me entendem. Mano, é o tipo de coisa assim que tem que invadir nossa mente, tá ligado? Não é tipo pelo nosso esforço.
né? A gente vai se libertar do pecado através do Espírito de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Pera aí, só vou terminar a perseguição aqui, eu volto com a palavra, tá? Se bem que essas missões de perseguição, ao mesmo tempo que elas são interessantes, elas são meio... sei lá, mano. São meio paia, tá ligado? Eu deveria ter ido por cima. Sim, se a inteligência artificial fosse um pouco melhor, eu acho que seria mais interessante. Mas não vamos julgar não, que o jogo é da hora. E novamente, né, mano? Eu deveria ter ido por cima. Mas é isso que eu queria trazer aqui pros irmãos, né? Que fique bem claro, né? Nossa. Calma, 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 calma. Esqueci de um detalhe aqui, hein? Cadê as mulheres? Droga. Me empolguei aqui, mas enfim, vamos pro versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então, mano, isso aqui é pancada, velho. Pera aí, só vou... Não, acho que dá pra dar uma lida aqui no versículo 12, né? Pra complementar. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, mano, aqui que vem a questão, vou complementar, né? Da questão aqui. Que, pô, o espírito do homem natural, digamos assim, o cara que tá no prazer das carnes, tá ligado? Tá bebendo, gosta de beber, gosta de fumar, tá no mundão, tá ligado? Ou simplesmente esses caras aí que gostam de falar que é ateu e tudo mais e que não compreende, não quer compreender. Mas qual que é da fita? Né? Pra você compreender um homem, você tem que ter o espírito do homem, tá ligado? Então, né, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, tá? Na questão assim né, do mais 18, do OF e tudo mais, enfim. Mano, a gente consegue se entender porque a gente quer se livrar desse tipo de coisa e a gente tá na mesma intenção, tá ligado? Então, tipo assim, eu compreendo vocês e vocês me compreendem. Quem quer largar, né, esse tipo de conteúdo, digamos assim, tá ligado? Se bem que é o tipo de coisa que é jogado pra gente a todo tempo, certo? Então eu entendo vocês me entendem por quê? Porque a gente fala a mesma língua, a gente é homem, né? Então o cara que tá ali no prazer das carnes e tudo mais, mano, o maluco não vai entender quando a gente vem falar de Espírito Santo, tá ligado? Quando a gente vem falar de profecia, quando a gente vem falar de Bíblia. Entende qual é da questão? Quem tá na carne, oxi, quem tá na carne se inclina para as coisas da carne. Quem tá no espírito se inclina para as coisas do espírito, né? É igual da questão que eu tava falando aqui da pregação, né? Pregação que envolve dinheiro, né? Que envolve bens materiais. Pregação que envolve vida boa financeira. O que que pega, mano? Pô, esses caras aí, quando vai pregar, pô, lota o culto, velho. Porque é o que todo mundo quer ouvir, os caras tá na carne. Agora, quando se fala a respeito de conversão, nossa, sério, os caras me viu, né? Quando se fala a respeito de conversão, de abandonar pecado, o pessoal simplesmente ignora, tá ligado? O pessoal não tá nem aí. E bom, né, meus irmãos, aí que vem a questão, né? Uma questão crucial, né? Os caras são embaçados mesmo. Mano, já que deu ruim mesmo, vamos pra baixaria mesmo. Vamos pra treta. Vai, vai, vai. Faz um aire aí pra nós, toma. Aí tem essa frescura aqui. Tem que pegar ele no contragolpe. Eu pensava que a missão fracassava, mano, mas não. Acho que eu só não vou conseguir completar o objetivo opcional, né? Ó. Quem é esse cara, mano? É. O exército de um homem só, mano. É interessante quando vem dois caras de uma vez só. Aí tem uma animaçãozinha diferente. Vai, sai fora. Vai, chega. Acabou a baixaria. Então, meus irmãos, a parada é justamente essa, né? Que quem é da carne vai se inclinar para as coisas da carne. Quem é do espírito vai se inclinar para as coisas do espírito. E a gente entra numa questão aqui importante também, né? Deixa eu pegar a passagem aqui. No versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, mano, esse aqui é pesado, velho, porque para nós entendermos a Deus, né, no limite do possível também, porque Deus ele é infinito, né? O nosso corpo não dá conta de conhecer Deus por completo, né? Deus tá além do homem natural, tá ligado? Tem passagens, né, que falam que... se eu não me engano, não. Tenho certeza. Foi em Moisés, tá ligado? Eu tenho que parar com esse bagulho, com essa insegurança minha de se não me engano, eu não sei, talvez, enfim. Mas enfim, Moisés, né, ele queria ver a face de Deus e Deus não mostrou a face dele pra Moisés, né? E o motivo foi justamente esse, que Moisés seria consumido, né? A matéria não iria aguentar, né? Aí, se eu não me engano, agora sim, se eu não me engano, porque eu não tenho certeza, não lembro se foi pra uma fenda, foi uma coisa assim, né? Deus passa entre as montanhas ou entre as rochas. Enfim, de qualquer forma, Deus não só passa de relance ali na frente de Moisés, tá ligado? E nisso que Deus passa de relance ali na frente de Moisés, o que acontece? Deus vê meio que... Deus vê Moisés assim... Moisés vê Deus assim meio que de relance, né? Meio que por cima. E o rosto dele fica brilhando durante uma semana, se eu não me engano. Então a questão é essa, né? Voltando ao assunto, Moisés conseguiu ver Deus ali, mas porque ele estava com o Espírito de Deus, ele estava ali na intenção, tá ligado? E aí que vem a questão, tem pessoas que não querem conhecer a Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus dentro delas, tá ligado? Não querem receber também. Porque nós estamos aqui pra pregar, tá ligado? Então aqui, né? Esse aqui que é pesado também, né? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então, mano, a salvação é gratuita. Cristo já pagou o pecado. Literalmente, Cristo pagou nossos pecados, tá ligado? Então a salvação é gratuita, mano. Tá aí, certo? E tem pessoas que vão fazer desfeita disso, mano. Tem pessoas que não... Pera aí. Tem pessoas que simplesmente vão... Tá ligado? Ai, Jesus não existiu, que não sei o que lá, e papai, ppp. Tá ligado? Sendo que não, mano. Opa, já era, fracassou a missão. Ô louco, onde eu fui sair, mano? Nossa, tô enroscado, velho. Tem problema não, vamos aniquilar todo mundo, tamo aqui já. Então é isso, né? O dom gratuito da salvação, né? O que vai se concretizar aqui no versículo, né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, né? Então, aí que vem a pegada, né, pessoal? Aí é o que vem como posso dizer, sei lá, mano. Novamente, né, essa questão do pessoal negar Cristo e tal, mano, ter dúvidas é uma coisa. Eu já cheguei a comentar isso a respeito aqui. Ter dúvidas, pá, mano, isso é uma coisa, velho. Todo mundo tem dúvidas a respeito de Deus, tá ligado? Até porque nós somos humanos, isso é carne, tá ligado? É nosso. Entende, meus irmãos? Infelizmente é comum. Só que aí que vem a questão, velho. Né? Voltando aqui pro versículo 9, né? Olha só como a palavra fala entre si própria, tá ligado? A própria Bíblia é ciência. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, como as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então, mano, a real é essa, Deus nos ama, tá ligado? E aí que vem a relação, tá ligado? A questão. Eu quero ver Cristo, vocês também, vocês estão me ouvindo aí, a gente quer, mano. Só que novamente entra naquela questão, o pessoal pega esse versículo 9 aqui, o pessoal leva pro quesito de bem material, tá ligado? E esquece, velho, né, que tem pessoas que querem conhecer a Deus, mano, tem pessoas que querem ter contato. E esse versículo 9 ele fala a respeito disso. Tipo, eu não consigo imaginar Deus, imagino vocês que também não, tá ligado? Só que digamos que Deus preparou um momento pra encontrar com ele. Mano, isso é magnífico, velho. Entende, meus irmãos? Então, fica essa questão, né? Fica essa questão porque
Enfim, né? Aqueles que querem, né? Que tem o Espírito de Deus dentro de si, mano. O pessoal quer, o pessoal tá buscando. É o que vai acontecer. É o que vai. Como é que fala? Pera aí, deixa eu ver qual é a da fita aqui. Ah, vai. Já foi por. Missão já foi avacalhada mesmo. Mano, vou espirrar aqui. Pronto, voltamos. Só pra estragar a missão só, mano. Mas tá bom. Pelo menos eu tenho um dessa de querer fazer os bagulhos tudo certinho, tá ligado? Mas nem sempre dá certo, né, mano? Mas a questão é essa, né? Pra finalizar aqui, né? O que o ouvido não viu, que o coração. Do que não subiu o coração do homem, que o olho não viu, é o que Deus tem preparado pra nós. Então, meus irmãos, a questão é essa. A salvação, o céu. Nossa família ser toda salva, mano. Por mais que eu queira que a minha família toda seja salva, tá ligado? É algo que é meio difícil de imaginar, mano. Velho. A gente quer, a gente deseja, mas é difícil de imaginar. Porém, a questão é essa. O Espírito de Deus tá na gente, é por isso que a gente tem esses desejos, essas vontades, tá ligado? Isso mano, faz sentido. Tá conectado ali, tá ligado? Que nem da mesma forma, eu não conheço vocês, nunca vi o rosto de vocês aí, de alguns, né? Mas, mano, eu creio que Deus tá falando no coração de cada um aí, tá ligado? É poucas, fi. É Papai do Céu que tá falando mesmo. E é isso, mano. O meu desejo é que vocês sejam salvos. E talvez vocês que estão aí me ouvindo, sei lá, mano. Talvez vocês tenham algum motivo, algum sentimento de gratidão, algo do tipo, tá ligado? E é isso. O que o ouvido não viu, o que os olhos não viram, o que não subiu o coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que eu achei interessante aqui, acabou de vir pra mim agora, aqueles que o amam, tá no plural, velho. Velho. Para aqueles que o amam. Ou seja, são pessoas que amam a Deus e estão no mesmo propósito, tá ligado? Amam a face, não as mãos. Nós dependemos sim das mãos de Deus, pô. Mas buscar a face, buscar a. Como posso dizer? A intimidade, a comunhão, tá ligado? Mano, é melhor do que Porsche, é melhor do que Camaro, é melhor do que sei lá, mano. Ter 3 mulheres, tá ligado? Mano, a face de Deus supera tudo nessa terra. Aí, ó. Não consegui ficar fora de combate, mas enfim. Ah, mas também tô enfrentando um forte, né, velho? Meio complicado isso daí. Vamos lá. É nesse forte aqui, mano? Dá pra sincronizar? Como eu disse, né? No limite do possível, eu gosto de fazer as coisas tudinho, mano. Tintim por tintim. Tá ligado? Ah, enfim. Tentar. Não tentar não, mano. Ficar pra próxima, vai. Que eu vou fazer um bagulho de exploração. Passa, vou pegar esse fragmento aqui. Como eu falei, mano. Eu gosto de explorar, tá ligado? Pegar as paradinhas tudo. Digamos que eu tenho um certo tique, tá ligado? Aí, vamos dar um timbu na água. Então é isso, meus irmãos. Espero ter ficado bem explicado. Ah, tá. E nessa questão também, né? Tipo assim, novamente, ter dúvidas a respeito de Deus é comum. Todos nós já tivemos, temos também. Às vezes a gente questiona, tipo, nossa, por que o Senhor permitiu isso acontecer, tá ligado? Né? Só que é que vem a questão, mano. Né? Não é comum e tal. Às vezes Deus complica a situação mesmo. Depois ele se revela pra gente. Mostra o porquê que complicou, tá ligado? Né? Não vou entrar em detalhes, mas ano passado, né? Passei por uma doença tal. O bagulho foi louco. Mas, mano, aí que vem a questão. Se não fosse por essa questão de eu estar internado, tá ligado? Eu não teria. Cristo não teria alcançado 4 almas ali, mano. Porque Deus me usou pra pregar no hospital, tá ligado? Então aí que vem a questão, né? Que Deus vai complicar um pouco a situação e tudo mais, a gente não vai entender, porém Deus quer nos usar em meio à tempestade. Né, meus irmãos? Então, a gente vai ter discernimento. Novamente, ô, velho, se encaixa aqui na passagem, mano. Agora que eu me toquei no bagulho. Hoje Jesus tá falando mesmo, hein? Porque se encaixa
na passagem aqui porque deu discernimento, tá ligado? Então se nós estamos em Cristo, a gente não vai murmurar, a gente vai procurar entender. É aí que vem a questão, tem uma razão, mano. Aí qual que é a razão? Entende? Pô, que na hora, mano, tipo assim, quando eu tava, né, aloprado lá e tal, eu pensei que eu ia de arrasta, velho. Imagina, você tá de boa ali no seu trampo, passa a sentir tontura, do nada começa a chamar o Raul, tá ligado? Só que o Raul que você chama é um pouco diferente, né? Que vem um líquidozinho vermelho. Só que foi muito, mano, foi muito. O banheiro assim ficou todo cheio de tinta vermelha, se é que vocês me entendem, né? E mano, eu pensei que eu ia de arrasta, velho. E na hora eu lembro que eu olhei pro céu assim, tá ligado? Pro teto, na verdade, né? Eu tava no banheiro. Mano, eu olhei pro teto e me questionei. Eu falei, pai, se for minha hora, que venha ser o Senhor aqui, né? Só que aí que vem a questão, mano. Na hora eu me toquei. Falei, mano, seja o que Deus quiser, velho. Se for pra ser isso aí mesmo, se não for. Enfim, né? Meio que o Espírito Santo tocando ali na minha mente, tá ligado? No meu coração. E não deu outra, mano. Né? O quarto que eu fiquei internado tava com 4 jovens, mano. Eu acho que eu era o mais velho. Ou era o segundo mais velho ali. Mas o rapaz que tinha um pouco de mais de idade do que eu, ele tinha 26, na época eu tinha 25, tá ligado? Ou seja, só moleque no quarto, mano. E aí, me diz qual é a probabilidade de você, né, tá próximo ali de Deus, tal, né, ser usado na palavra, ser internado no bagulho, com 4 almas que estão desviadas, mano. Os caras conheciam a palavra. Mano, eu lembro de uma madrugada que foi forte. Que tava aí os moleques lá, a gente tava meio sem certeza de nada, tá ligado? Porque no caso eu tive uma anemia hemorrágica, tá ligado? Aí tinha um mano lá que deu um problema no apêndice, o outro tinha pedra no rim, tá ligado? E, mano, a gente não sabia da situação, tá ligado? Embora fosse uma situação assim que dava pra contornar, a gente perguntava pros médicos, né? Os caras não sabiam o que responder, entende? Então aí que vem a questão, mano. Nisso dos caras não saber responder é o que pegava. Então, meus irmãos, entra nessa questão, né? Entra nessa questão aí porque tudo se encaixou, tá ligado? Tudo se alinhou. Vamos fazer essa missão aqui. O plano de Deus se concretizou, tá ligado? Tanto que tinha essa questão que os moleques tava falando que. Teve um dos meninos que eu fiquei internado ali, que os caras tava falando que tava precisando de ouvir algo de Deus, né? Que precisou Deus internar pra ele ouvir. Mano, é forte, velho. Aí que vem a questão, né? Que Deus ele complica a nossa situação um pouco, só que se nós estivermos conectados, a gente vai entender, tá ligado? A gente vai entender e vai ver que tem outras vidas que dependem daquilo que o Espírito Santo quer liberar através de nossa boca, tá ligado? Através de nossas vidas. Mas enfim. Aí aqui, né? No versículo 13, né? Vai falar, quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, mano, novamente pega nessa questão de saber falar, tá ligado? Que a gente não venha pregar com soberba, com o nariz empinado, tá ligado? Porque é o que acontece muitas das vezes, mano. Né? O pessoal quando, né, tem um entendimento ali um pouco melhor e tudo mais. Quando os caras vai pregar, velho, aquele narigão empinado, tá apontando o dedo e pá. Tá ligado? Que a gente venha ser humilde, mano. Porque o Espírito Santo de Deus é humilde, ele corrige, mano. O Espírito Santo de Deus puxou a orelha, tá ligado? Só que a questão é justamente essa. Ele é humilde, sabe corrigir. Então que a gente venha ser obediente a Deus, né? Ter o discernimento pra saber ser usado pra corrigir também, tá ligado? Aí aqui, né, os personagens aqui se conhecendo, pá. É esses caras aí que compraram, né? Os serviços aí do Duncan Walford, que no caso é o Edward. Mano, a trama desse jogo é muito interessante, velho. É meio que um tutorialzinho também. Então, né, meus irmãos? É aqui, né? A título de gameplay. A respeito dessa missãozinha aqui, né?
Sei lá, mano, eu acho. É legalzinho assim que tem essa introduçãozinha, mas tutorial, sei lá, mano. É por isso que eu gosto de Souls-like. Tipo assim, o tutorial do jogo é um bichão enorme, tá ligado? Mas tá bom, né? Um joguinho de história e tal. Cadê? Vamos equipar a pistola aqui. Calma aí. Olha, mano. Aí, se eu não me engano, vai ter um desafiozinho aqui, mas acho que eu não vou fazer, não. Mas enfim, meus irmãos, aí né, nessa questão, né? Ah, calma, tá carregado. Acho que aqui no triângulo, né? Mano, a movimentação também é muito boa, muito bem, muito fluida, tá ligado? É um jogo de 2014, velho. 2014, 2013, não vou lembrar. Mas relativamente é um jogo antigo, né? E dá cabo aí muito o jogo. Vou tentar fazer o desafio aqui. Deixa eu pegar um ângulo bom, mano. Tá. Tira a cabeção da frente, velho. Pera aí, concentração, concentração. Ué, acabou a munição. Vai dar tempo, será? Dá. Aí, mano. Vamos continuar aqui nossa passeata. Só vou esperar a cutscene acabar, aí eu prego por cima, mano. Aí, ó. Ó, o maluco já sacou qual é da fita já, ó. Já estaneou, pô, tu é um assassino aí, tá mal equipado na batalha. Na batalha, travei aqui. Tá mal equipado no bagulho, mano. É tipo uma analogia, tá, mano? É tipo que nem nós que é crente. Fala que é crente, mas a palavra não tá em dia, a oração não tá em dia. Inclusive, isso serve pra mim, tá? Quem sou eu pra cobrar alguma coisa? Mas a verdade precisa ser dita, né, mano? Aí nós fala que é crente, nós fala que é isso, nós fala que é aquilo outro. Mas aí a vida com Deus tá como? Tá ligado? É, meus irmãos. A gente tem que assumir a postura mesmo, tá? É assumir a postura mesmo e seguir firme com Cristo e é isso aí. É que é interessante, mano. Vai ensinar a usar as lâminas, né? Mano, se fosse, na moral mesmo, se fosse eu no lugar desse personagem aí, os caras iam chegar e falar, ó, faz tal coisa ali pra mim, ó. Pra mostrar suas habilidades. Mano, eu nem sabia o que fazer não, velho. Lá no meu trampo eu já mostro um bagulho que eu já sei, tá ligado? Às vezes acontece lá pra mim. Tipo, pega. Peraí. Ah tá, saquei. Peraí. Aí às vezes no meu serviço lá aparece, ou pega uma caixa de pão de alho de costela aí. Eu já fico brisando no negócio, tá ligado? E é o tipo de coisa que eu faço todo dia. Agora imagina fazer uma parada que eu tô fingindo ser outra pessoa. Se bobear, eu ia mandar alguém de verdade de base aí, mano. Do jeito que tá a introdução. E eu tenho uma certa tendência, né? A levar as coisas ao pé da letra. Acho que eu tenho TDAH, mano. Eu acho porque meus irmãos têm, né? Não vai subir isso aí, não. O bagulho de 2 metros o cara não sobe. Né? Que tipo assim, meu, eu tenho 2 irmãos e pai, e os moleques tem. Ô, sobe isso aí, mano. Ah, tá. Aí, não falei? Já pensei que era fazer o o arrasta aéreo, tá ligado? Aí, agora sim. Agora sim. Bom, pior que visualmente esse assassinato aéreo aqui é estiloso, velho. Eu prefiro fazer com as espadas, mano. Com as espadas é da hora. Mas basicamente é o que eu tava falando. É o jogo ensinando você aqui as mecânicas básicas dele. Pronto. Beleza.
Já tá acabando já essa tortura aqui, tá? Enfim, né? Vamos aqui no versículo 14. Não, 13. E também falamos, não com palavra de cebado. Ah, tá, eu acabei de ler pra vocês, né? Ah, mas é aqui, ó. O Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais, né? O que, né, reforçando aquela ideia que uma pessoa que tá, sei lá, mano, nos prazeres da carne, tá ligado? Não vai conseguir entender as coisas de Deus, mano, porque não tá em Deus, né? Aí que entra na questão, né, que eu queria focar aqui dos caras assim que vai contra Deus. Mano, se pá, né, com muito, sei lá, não sei se eu deveria falar isso, mas se pá nunca vai conhecer a Deus, por quê? Porque não tá no interesse de querer conhecê-lo, né? Porque aqui no versículo 9, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Então, mano, na minha visão, só tem como uma pessoa assim que, digamos assim, que blasfema contra Deus, né? Porque uma coisa é a pessoa não acreditar, pá, isso aí é uma coisa, mano. Outra coisa é esses caras que gravam vídeo, abrindo a Bíblia e cuspindo na cruz, querendo ou não, tá ligado? Cuspindo no nome de Cristo. Se pá, mano, espero que eu esteja errado, mas se pá, velho, eu nunca vai entender a Deus. Por quê? Porque o espírito desse pessoal, né? Como o versículo 12 aqui fala, mas o espírito que provém. Aqui, ó, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Então, mano, o espírito do mundo é isso daí, velho. As ações do mundo é essa, é ir contra Cristo mesmo. E, tipo, não se permitir querer conhecer, tá ligado? Enfim, a questão é essa. Outra coisa importante também, por que será que, né, que no Velho Testamento, na Bíblia narra, né? A Bíblia narra que Deus abriu o mar, a Bíblia narra que Deus fez chover comida, tal, entre tantas outras coisas. Por que será que acontecia na Bíblia no passado, mas não acontece hoje em dia? O motivo é simples, mano, é busca, porque não tem entrega, tá ligado? Como é que eu vou exigir um milagre de Deus sendo que eu não busco, né? Eu não me entrego. Entende, meus irmãos? Então tem essa questão que é muito pesada, tá ligado? Só que o pessoal não entende, acha que é fácil, é só chegar e pedir e fazer, sendo que não, mano. A gente tem que se entregar e viver a obra. A obra simboliza isso, tá ligado? Explicando assim meio que por cima, né? Mas a questão justamente é essa, é dedicação à obra, dedicação a Deus, tá ligado? Então, meus irmãos, né? Quando a gente vai pra história de Moisés ali, Moisés subir a monte e tal, o povo, né? Boa parte do povo ali meio que se volta contra Moisés. Ah, se fosse pra trazer a gente pro deserto, pra, né, pra gente ir de arrasta pra cima, deixasse a gente no Egito. Então, tipo assim, o próprio povo que Moisés salvou já tava indo contra ele, tá ligado? Mas mesmo assim o cara não parou, mano. Isso que eu acho interessante na história de Moisés. E tipo assim, o cara se entregou pra Deus mesmo, entende? Então faz sentido Deus usar Moisés, porque tinha comunhão, tinha intimidade, tinha conexão, tá ligado? E bom, aí aqui, né, vamos dar uma desperto. Aí. Bom, tá, agora é só meter o louco aqui e ficar esperando. E bom, né, meus irmãos? Aí que vem se concretizar o que eu falei pra vocês no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, a parada é justamente essa, né? Os homens, que sabe, essa galera aí que gosta de meter o louco, que Deus é tirano, que Deus é ditador, que Deus é isso, que Deus é mal. Mano, não entende por quê. Quer entender Deus na carne, tá ligado? Se bem que mesmo na carne dá pra entender Deus. Mas a questão é essa, não vai ter um contato porque não tá buscando, entende? Tá, como posso dizer, pra eles é loucura, tá ligado? Mas infelizmente, né? Infelizmente não. Felizmente na real, né? É.
É espiritualmente, mano. A gente tem que, como posso dizer, transcender, tá ligado? Buscar na oração, na Bíblia, no jejum, entende? Para que Deus, que a gente se aproxime de Deus, porque não é Deus que se afasta da gente, é a gente que vira as costas para Ele. Ai, ai. Enfim, meus irmãos, né? Novamente, versículo 14. Opa. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, mano, serve até mesmo pra gente, tá? Por quê? Porque vai aparecer muito falso profeta no nosso meio, meus irmãos. Ah, vocês estão ligados já como é que é da fita. Vai aparecer muito cara errado aí e tudo mais. E tipo assim, os caras vai estar na carne. Como é que você sabe se é um falso profeta ou não? Tem que ter discernimento, mano. E outra, tem que ter palavra, tá ligado? Porque Deus nos usa no mistério, sim. Deus nos enche do Espírito Santo, tá ligado? Mas o que não pode faltar é palavra. E essa semana, né? Acho que sábado. Ou amanhã de madrugada. Vou trazer uma palavra que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, mano. Uma palavra pesada, velho. A respeito de dons espirituais e tudo mais, tá? Eu vou trazer aqui pra gente. Mas enfim, meus irmãos, né? Ah, o espírito, o versículo 15, né? Ora, o homem natural não compreende. Opa, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, esse versículo aqui, né? Vou sincronizar aqui nessa igrejinha, mano. Mano, o cenário desse jogo é muito. Ah, sei lá, mano. A impressão que dá é que você é teleportado pra dentro da tela, tá ligado? Mas enfim, voltando pra palavra. A questão aqui tá falando a respeito disso, né? Que não tem como a gente discernir Deus. Nossa mente é limitada, tá ligado? A gente não. Quem é a gente pra entender Deus, tá ligado? Porém, aquilo que Deus quer revelar pra nós, isso é possível ser revelado se estivermos no Espírito Santo. Se tivermos a mente renovada por Cristo, tá ligado? Opa. Porque como o versículo 12 fala aqui, né? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Agora no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente de Deus? Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. É uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, tipo assim, tá falando a respeito disso, da grandeza de Deus, tá ligado? Que Deus tá além da nossa compreensão, porém, nós temos a mente de Cristo, mano. Nós temos a mente de Cristo, o comportamento de Cristo, tá ligado? Né? E novamente aqui, né? No versículo. Cadê? Cadê o versículo que eu achei da hora aqui, mano? Aqui no versículo 12, né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mano, é gratuitamente. O dom é gratuito, tá ligado? Eu, você, nós temos contato com Deus. Isso é gratuito. A salvação é gratuita, tá ligado? Nem. Não precisa pagar preço, tá ligado? Nossa, pensei que eu ia errar o salto aqui, mano. Não precisa pagar o preço. Já foi pago. Quem pagou foi Cristo. Então, meus irmãos, nessa questão que eu queria trazer, né? Que a gente só vai entender a Cristo, a gente só vai entender a Deus, né? Aquilo, a gente só vai ter comunhão com Deus, né? Tendo a mente renovada por Cristo. E tendo a mente renovada por Cristo, nossas atitudes vão ser diferentes, nossos atos vão ser diferentes, a forma de se vestir, de falar vai ser diferente. Como né, eu gosto de falar aqui, né? Que eu, né, quando eu era mais novo, falava muita bobagem, né? Mas tipo assim, falava muita bobagem mesmo, era muito. Se bem que é da idade mesmo, né, mano? Moleque assim, novão, bobão é natural. Ó, o cara chapadão aqui, ó. Ó. Tom, fica moscando aí, tá achando que São Paulo é Hollywood, mano? Enfim. Deixa eu salvar uns amigos aqui. Oi, pior que eu esqueci que eu tava falando, velho. Nossa. Vamos salvar o mano.
Mas enfim, né? Voltando pra palavra, a questão é essa, né? Quer dizer, voltando pra palavra, não, fechando a palavra. Eu acho que eu tava falando de outra coisa, tá ligado? Mas enfim, fechando a palavra é essa. A gente tem que, né? Literalmente ser transformado de Cristo de dentro pra fora. Né? E nisso, ser transformado de dentro pra fora vai envolver muita coisa aí que o mundo diz, né? Que não é importante, né? Como, por exemplo, forma de se vestir. É, mano. Até a forma de falar, porque muda, mano. Muda muito. Ah, tá, lembrei do que eu tava falando. Tipo assim, que eu falava muita besteira, que eu era mal bobo. É, normal da idade de moleque, né, mano? Mas enfim, eu lembro que eu me perguntava, tipo assim. Eu me perguntava assim, quando eu soltava com as piadas um pouco mais pesadas e tal, tá ligado? Eu me perguntava assim se algum dia eu ia mudar, tá ligado? Porque eu tinha essa vontade. Às vezes eu pensava, né, que na época, embora eu tivesse meio desviado e tal, eu pensava nisso, falava, mano, podia estar falando um bagulho aqui que fosse agregar na vida de alguém e tal. E tipo, sei lá, tô falando besteira. É aqueles pensamentos assim de um minuto, tá ligado? Um segundo, na verdade. Eu acho que eu não vou conseguir pegar essa canção não, hein. E, enfim, é aquele tipo de coisa, como eu tava falando pra vocês, né? É, a canção Vou Para Longe. Não, vou não. Vamos, vai ou não vai, mano? O Edward também tá parecendo um sedentário, mano. É, deu não. Esses borrachão no chão ainda. Mas enfim. Aí a questão é essa, né, meus irmãos? Né, que eu me perguntava assim e tal, nossa, mano. Podia estar falando uma parada aqui da hora, tá falando outras bobagens e tal. Enfim, né? Me questionava. E hoje em dia, né? Como Cristo mudou minha mente, mano. Lembra que eu falo pra vocês, né? A Bíblia fala a respeito disso, é Provérbios, se eu não me engano. Que a boca fala que o coração tá cheio. E é verdade, mano. Então, novamente, se você tá cheio de Cristo, você vai falar de Cristo. Se você tiver cheio de, sei lá, né? OF, conteúdo mais 18, você vai falar essas coisas, mano. O que, querendo ou não, torna as pessoas superficiais, né, velho? Querendo ou não, você para pra pensar assim. É um bagulho bem superficial, assim, da parte da nossa parte, né? Que muitos gostam de dizer que, né, que roupa não define caráter e tal. Esse tipo de coisa, tá ligado? De aparência. Só que, mano, na minha percepção já foi esse tempo, velho. Realmente, sei lá, tem uns caras aí de terno, de gravata, que anda com bíblia embaixo de braço e tal, que, mano, tem nada a ver o visual dos caras com o que eles vivem, sabe? Porém, só vou dar uma sincronizada aqui e a gente já finaliza, tá? Porém, tem essa fita aí, mano. Pô, um cara, um molecão, pá, que se veste, um exemplo, tá? Pô, nós mesmos, mano, a gente aqui que é convertido e tal. Mano, tem mudança. As roupas que eu usava quando eu tava no mundão pra agora, pô, tem uma mudança drástica, velho. Tá ligado? Então, sim, tem casos lá que dá essa diferençazinha aí, tá ligado? O motor não bate com o chassi, enfim. Só que na maioria das vezes não, mano. Tá ligado? Na maioria das vezes é exatamente aquilo que você tá vendo. E que seja assim nas nossas vidas, né, mano? Que o nosso caráter, né, venha transparecer nas nossas atitudes, no nosso rosto, no resplendor assim da nossa face, tá ligado? Que a gente não precise falar, né? Que a gente não precisa abrir a boca pra saberem, né, que nós somos servos de Deus, mano. Só pelo andar assim, o pessoal já olha assim e fala, pô, mano, você tinha uma presença embaçada nesse cara aqui, velho. O maluco aqui tá guardado por Deus mesmo, hein? Então, meus irmãos, é mais ou menos isso, né? Que isso vem acontecer em nossas vidas, né? Isso aí eu falei que é só sincronizar uma vez aqui, mas enfim. Agora é sério, só vamos invadir aqui, mano. Vamos invadir o Capitólio, tá ligado? Vamos invadir aqui a prefeitura. Vai. Pronto. Acabou a farra. Toma. Mano, como eu falei, o combate desse jogo aqui, ele é muito simples, tá ligado? Mas ele funciona. Tem um momento ou outro que dá umas travadas.
Era pra disparar a arma, né? Mas tá bom. Tipo assim, tem uns momentinhos ou outro ali que dá uma travadinha, uma bugadinha, pá. Mas é gostosinho, mano. Tipo assim, às vezes o simples funciona, tá ligado? Enfim, né? A gente vai ver o decorrer aqui da história, né? Nos próximos vídeos, né? Amanhã pretendo trazer um vídeo bem recheado, né? Quero trazer uma análise de Dark Souls também, né? Aí, né? Dark Souls do ponto de vista de um cristão, mano. Vou trazer pra nós aí. E é isso, né, meus irmãos? Deixa eu achar um lugar decente aqui pra finalizar o vídeo, tá ligado? Aí. Mano, pior que a composição das cores desse jogo é linda, velho, na moral. O bagulho é outro nível. Detalhe, é jogo antigo, velho, não é jogo novo não. PlayStation 3 tá destravado ainda. Pirataria. Mas o bagulho é na moral. Aí, ó, faz a pose do Batman. Mas enfim, meus irmãos, né? Queria agradecer a todos aqui. Se você ficou até o final do vídeo, né? Que deu quase 1 hora. Pra quem gosta de vídeo longo, isso aqui é uma maravilha. Mas se você ficou aí aqui até o final, né? Deus abençoe sua vida. Obrigado, tá? Se você gostou aí, se inscreve no canal, dá uma curtida, né? E se não der, não tem problema, mano. O importante é a palavra penetrar nos nossos corações, tá ligado? Que, que todos nós venhamos ser salvos pela palavra, né? Como a palavra que acabou de falar a respeito de coisas espirituais, né? A palavra é espiritual, né? Que venha penetrar na nossa mente. Que a gente venha ter a mente de Cristo, né, pessoal? Então, meus irmãos, mais uma vez agradeço, tá? Deus abençoe a vida de todos. Se ficou alguma coisa subentendida, se deixa nos comentários que eu respondo, tá? E mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos.